Tem dias que você acorda cansado, exausto, mas mesmo assim você vai lá, pega a sua câmera e já começa a gravar, pega seu celular e começa a gravar. E aí você sorri, performa na câmera, mas por dentro você está desanimado, está triste, está cansado, não está querendo fazer aquilo, não está vendo mais sentido. Talvez você esteja procrastinando um trabalho que há muito tempo você deseja fazer. Talvez você esteja procrastinando um vídeo, como eu procrastinei um pouco esse vídeo. E eu sei quanto difícil é e como que isso tem afetado o nosso emocional, o nosso psicológico. Hoje nós vamos falar sobre a psicologia por trás da criação do conteúdo, como que isso tem sido desgastante para nossas vidas, tem trazido cansaço emocional, trazido estresse, principalmente porque não tem associado a um sistema de propósito genuíno. Hoje, você está criando conteúdo ou está se esgotando para provar seu valor? É o nome dessa aula de hoje. Pessoal, eu vou fazer em estilo aula porque eu não sou um criador, não sou um influencer e nem quero ser influencer. Eu sou psicólogo e eu sei explicar baseado em estilo de aula. Espero que você goste, que faça sentido para você. Então vamos falar sobre a criação de conteúdo sem enrolação. Vamos direto ao ponto. Aproveita e deixa o like. Se você sente culpado muitas vezes por descansar, que é a grande maioria das pessoas que eu tenho conversado, se você sente que você vale mais quando o conteúdo se engaja, o que que isso significa? Que muitas das vezes você encontra o seu valor baseado no conteúdo. Se eu ganho likes, se eu ganho um crescimento mínimo ali dentro de conteúdo, eu começo a achar que o meu valor está nisso. Se você se cobra para continuar porque tem medo de parar e de sumir, e talvez essas sejam as suas dores principais e tem trazido muito incômodo, talvez hoje você não esteja mais criando conteúdo. Talvez você esteja só tentando provar que merece ser visto. Talvez a grande questão da sua vida hoje é: eu quero ser visto, eu quero ser enxergado, eu quero ser reconhecido. Tudo bem ser reconhecido, mas quando o seu valor, quando você acredita que o seu valor, onde está escrito aqui, ó, quando você vale, quando você engaja, quando você recebe likes e suas estatísticas estão altas, quando você começa a achar isso, essa é a armadilha que vai te pegar para te levar para um lugar de sofrimento, de tristeza, de mais procrastinação, porque você não está mais vinculado com o seu propósito. Qual que é a verdade que ninguém te fala hoje? Que 83% dos criadores relatam sintomas de depressão, de ansiedade, 33% enfrentam crises de ansiedades recorrentes, sem falar no burnout. E aqui eu trouxe o nome para ilustrar o burnout criativo. Muitos criadores de conteúdo passam horas e horas e horas tentando criar conteúdo, mas muitas das vezes eles estão angustiados e a criatividade ela vai ficando de lado, porque ele tem que produzir, 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 principalmente nas plataformas cada vez mais rápidas, tendo que produzir vários conteúdos por dia, a criatividade vai ficando de lado e o consumo de vídeos, não só pelos usuários, vai sendo um consumo mais raso, como a produção também vai se tornando uma produção mais rasa. E os influenciadores, os criadores, eles têm entrado numa onda de depressão, muita ansiedade, é uma ansiedade recorrente, é um estresse recorrente que eles passam. E aí vem o burnout criativo. O que que seria o burnout criativo? O burnout criativo é um local, uma sensação, uma situação que o criador ele se encontra de muito estresse, de muita ansiedade, de dificuldade de lidar com as próprias emoções diante da construção dos materiais, dos vídeos, da produção do conteúdo mesmo. Então isso vem com uma exaustão muito grande, uma exaustão emocional extremamente grande, que ele não consegue lidar com ela. Ele não, muitas das vezes não consegue nem reconhecer o que está sentindo, porque é uma profissão que muitas das vezes é, de certa maneira, desvalorizada pelos familiares, né, por quem está perto, e é valorizada porque quem está na internet.
porque quem está na internet consome seus conteúdos, mas muitas vezes quem está do lado não está percebendo. E também isso vem com uma exaustão emocional. Vem também com o distanciamento mental do trabalho. Esse distanciamento mental do trabalho, ele vem com uma baixa criatividade, muitas vezes com sintomas comportamentais, a pessoa não quer nem olhar para aquilo, mas ela tem que ir lá mexer para produzir, porque o financeiro está relacionado a isto também, a quanto que ela vai ganhar, as estatísticas, mas ela não quer nem olhar, não quer nem produzir. E esse é o burnout que vem com o burnout criativo, porque ela para de conseguir produzir. O terceiro pilar que pode trazer esse burnout criativo é a redução da eficácia profissional. O que antes ela fazia em 20, 30 minutos, ela está fazendo em 1, 2, 3 horas, ou até passa o dia inteiro para construir um material que antes era mais simples, que era mais fácil de produzir, que era mais certeiro para ele, para ela. Ou seja, há uma redução da eficácia, da capacidade de criar rapidamente e dentro de um tempo hábil. Quero trazer para vocês um ciclo do burnout criativo que é muito comum na maioria das pessoas que estão vivenciando isso. Quando a gente vai ver quem vai produzir conteúdo, isso acontece também comigo, com os meus colegas de, vamos dizer, de profissão que eu tenho conversado, eles começam com uma alta motivação. Então eles querem construir um vídeo, muita energia, eu sei o que eu quero, bora pra cima, tô com ideia, tô com título, já sei o que eu vou pôr isso, e às vezes eles entregam um excesso, um esforço excessivo. É muita energia de uma vez, bem nesse início, mas ao longo dos dias, o dia vai passando e essa motivação vai diminuindo, ela vai para um lugar de queda de energia. Após a alta motivação, vem uma queda de energia, e a queda de energia é natural. Nós tivemos uma ideia, a ideia é fantástica, maravilhosa, mas colocar em prática vai exigir esforço, vai exigir organização, vai exigir rotina, e aí você começa a se cobrar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e o mecanismo que está por trás não é um mecanismo de metas e objetivos, eu vou fazer isso, isso, isso. É um mecanismo de cobrança que somente fica falando, faça isso, começa a gravar, você tem que gravar agora. Se você não gravar agora, não vai dar certo. Você tem que pegar o momento certo. E essa cobrança, ela é um peso. Existem alguns estudos, por exemplo, da Christian Neff, que é uma autora que estuda autocompaixão. Ela pegou um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas eles estavam sendo obrigados a utilizar o mecanismo da cobrança. Então eles iam se cobrar. E um outro grupo de pessoas iria apenas utilizar autocompaixão, ia ser compreensivos, ia falar, olha, cara, eu sei que você está tendo dificuldades, eu sei. Essa é uma autoconversa, tá? Ó, não tá tão fácil assim para você, produzir conteúdo não é uma coisa fácil, tem dificuldades no meio do caminho. E aí, tinha um grupo A e o grupo B. O grupo A produziu pouquíssimo conteúdo, porque ele estava se cobrando, baseado no mecanismo de cobrança, de pressão. O grupo B, que era um grupo de pessoas que estavam utilizando as técnicas de autocompaixão, e eu sugiro vocês, tem até um livro da Christian Neff, vou ver se eu coloco aqui na descrição para vocês lerem, que ele ensina como você vai fazer para realizar algo, mesmo que não utilize a cobrança. Porque a cobrança é como se fosse uma pressão, e que quando você está nesse lugar de burnout, de cansaço, de produção de conteúdo, não funciona, porque a criatividade ela não funciona na base da pressão interna. Às vezes a gente precisa de uma pressão externa, né? É um tempo, um período que você realiza, mas a pressão interna é uma pressão que muitas das vezes não gera tanta produção de conteúdo. O terceiro ponto do ciclo, né, o terceiro pilar do ciclo, se a gente for olhar ponto 1, ponto 2, ponto 3, é a culpa por não render. A pessoa, ela já começou a se cobrar excessivamente, não deu conta, e aí ela começa a se sentir culpada que não conseguiu produzir o conteúdo. E ela fica triste, ela fica cansada, ela começa a procrastinar mais, e aí ela faz uma compensação forçada. Qual que é a compensação forçada? É um comportamento externo, pode ser comer demais, comer doce demais, começar a brigar com os familiares, começar a arrancar pelinha, comer unha. É uma compensação comportamental, que pode ser sutil. Cada pessoa pode ter uma compensação específica. Pode ser reclamar demais, brigar demais,
São várias possibilidades dentro desse lugar de culpa por não render. O terceiro ponto é a piora do rendimento e a desconexão. Então, por conta dessa culpa, dessa compensação, a pessoa ela começa a ter uma piora no rendimento. Então, começou num lugar de alta motivação, depois teve uma queda de energia, a culpa por render. E aí ela começa a entrar num ciclo bastante negativo, que o rendimento ela cai, ela não consegue produzir, como eu disse no ponto anterior, ela tem uma piora da eficácia na construção. E aí ela começa a sumir. Ela começa a pegar desgosto. Não quero nem ver esse negócio. Começa a ficar extremamente traumático olhar para as redes sociais, porque não era um lugar para produção de algo interessante, criativo. Ela colocando ela ali por dentro, mas não. Entra no local de desconexão. Um lugar que ela perde a conexão consigo mesmo, que ela perde a conexão do próprio propósito. Gente, está fazendo sentido. Eu não quero ser muito prolixo nisso, mas eu quero ser detalhista para trazer para vocês um entendimento de como funciona esse ciclo do burnout criativo. Eu queria trazer para vocês um exemplo de uma história budista. Pode ilustrar bem o que está pegando aqui com a gente na produção de conteúdo. A história é o seguinte: tinha um rapaz que ele tomou uma flechada. Vamos pensar no Japão antigo. E ele tomou um samurai lá que tomou uma flechada na sua perna. E a perna começou a sangrar, começou a sair sangue, começou a doer, começou a incomodar aquela perna. E ao invés dele ir lá tratar a ferida, ele começou: quem atirou essa flecha em mim? Eu vou acabar com essa pessoa. Esse cara é um otário, esse cara... E ele começou a brigar, tentando achar o culpado, quem que atirou a flecha. Ele queria acabar com quem atirou a flecha. E nisso a perna dele começou a infeccionar. Porque ao invés de tratar a ferida que estava doendo, ele começou a achar o culpado. Ele começou a procurar quem era o culpado que ia tinha atirado a flecha nele. E que ele queria mostrar quão poderoso ele é. E o seguinte, pessoal, o Buda, ele tinha uma fala que era assim: a dor é inevitável, mas o sofrimento extra é a nossa escolha. A gente não tem poder se a gente vai sentir ou não incômodo, se produzir conteúdo vai ser bom, se vai ser bom ou ruim, se as pessoas elas vão gostar, se vão ter haters ou não, se os haters vão falar bem, se vão ter pessoas que vão elogiar. A gente não tem controle sobre isso. A gente não vai ter controle se os vizinhos vão começar a gritar, se vai ter barulho na produção. A dor é inevitável, mas o sofrimento extra é a nossa escolha. Você pode escolher se você vai entrar nesse ciclo de sofrimento e vai ficar nele, ou se você irá sair disso. E isso entra em nossa rotina. Às vezes a nossa rotina tá difícil de produzir conteúdo e você tá sofrendo, mas não pela dor de ter que produzir, mas pela dor que você mesmo está produzindo na sua mente. Eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado, tem que ser perfeito, tem que ser maravilhoso. E talvez você não tenha um grupo de pessoas para compartilhar, como o clube de criadores, de criadores que eu participo para produzir conteúdos, e tem me ajudado bastante. Tem um local de pessoas que pensam comigo, que pensam junto comigo a criação de conteúdo, que me apoiam, que entendem as minhas dores, e a gente vai se ajudando. Enfim, esse clube lá do Johnny Vicari é maravilhoso. Fica a dica aí para quem precisa. Que é um local para você parar de ficar sofrendo de forma extra, mas você sentir a dor, apenas que a dor é inevitável. Apesar de doer, é uma dor que vai passar, mas o sofrimento extra é uma dor que fica ali latejando, doendo muito. Então eu quero pensar com vocês quais são os sinais ignorados de que é possível que você está entrando em um burnout criativo. Primeiro, você tá sempre cansado, mas se força a continuar. Cansado a gente vai ficar, mas sempre não é interessante. Eu tô com uma frequência de cansaço extremo o tempo todo, eu já acordo cansado, eu sinto cansaço. Então, se você tá se sentindo assim, tá tendo muita dificuldade em continuar o seu trabalho, então pode ser que seja um sinal de burnout criativo. Principalmente se você tá tendo que se forçar demais a continuar, tá sendo extremamente pesado. Segundo ponto, criar perdeu a graça, virou uma tarefa rotineira. Não é mais algo que vinha assim como uma sensação maneira para você construir, para você crescer, para você se desenvolver. Perdeu a graça completamente. Não está fazendo mais sentido para você. Terceiro, você se sente culpado por descansar.
Descansar é humano, pessoal. A gente precisa descansar. Criador, você precisa ter momentos de descansos ativos. E se você se sente culpado, extremamente culpado o tempo todo por descansar, é um sinal de que você provavelmente vai precisar de uma ajuda de outra pessoa, de um profissional. Seu humor varia conforme o engajamento. Esse aqui é clássico. Cara, se o seu humor, se as suas emoções se baseiam no externo, você vai ser igual uma Maria tonta, sabe? Você seria uma marionete. Uma marionete que é controlada pelo o que está acontecendo no mundo. Se você oscila baseado, seus sentimentos oscilam o tempo todo, extremamente alto e baixo, de acordo com o engajamento, você tá, ó, ferrado. Você tá com dificuldades. Você vai ter dificuldades emocionais, porque o mundo é natural a gente ter vídeos que vão engajar mais, vídeos que vão engajar menos, vídeos que as pessoas vão gostar, inclusive vídeos que para você é muito bom, vídeos excelentes, mas que não vão engajar. E muitas pessoas não vão gostar. Mas se você começa a trazer o seu eu, quem é você, a sua identidade baseada no seu engajamento, você tá ferrado. Seu emocional vai para longe. Então, se isso te pega muito, cara, procurar ajuda. Você pensa em sumir, mas tem medo de parar. Você cansou, não quero mais aparecer, mas eu tenho medo de parar. Isso tudo pode estar te levando para esse lugar de burnout criativo. Tá fazendo sentido aí? Eu quero trazer para vocês 3 rituais para você voltar ao eixo. Primeiro, cara, começa a limitar o seu tempo online. Nem tudo que você está consumindo na internet, eu sei que a gente precisa de referência o tempo todo, buscar referência, etc. Mas você precisa de ter um limite no seu tempo online. O que acontece com o seu cérebro quando você está lá dentro do online? O nosso cérebro, ele é capaz de modular o ambiente. Por exemplo, se você vive em um ambiente de muitas dificuldades, um ambiente agressivo, hostil, seu cérebro vai ficar em sistema de alerta o tempo todo para você se preparar para que algo ruim aconteça, para não acontecer algo ruim com você. É natural. Você captura as informações do ambiente. Seu cérebro captura. Nosso cérebro é extremamente sofisticado para isso. Mas se você fica o tempo todo no digital, você vai começar a ter raciocínios digitais. Mas o nosso cérebro é analógico. Nós temos um cérebro analógico. Ficar o tempo todo no digital é como se você tivesse uma torneira ligada numa pia. Só que ao invés de escoar aquela torneira, a água escoar normalmente, quando você fica o tempo todo no online, como se você colocasse um tampão naquela torneira e aquelas emoções que deveriam escoar, aqueles pensamentos que deveriam escoar naturalmente com o tempo de descanso, com o tempo fora do online, não escoam. E aí aquela água vai enchendo, até que transborda. E isso leva para o burnout, para o estresse excessivo. Então pensa comigo, será que eu fico demais online? Será que eu estou precisando passar um tempo offline? Eu acredito que sim. 2, crie um dia na semana que você não tenha exigência criativa, que você não tenha roteiro, não tenha planner, que seja só você. Tenha um tempo para você, um tempo para você ficar de boa, um tempo para você ficar tranquilo consigo mesmo. Um dia que você não tenha tanta exigência. 3, antes de postar, pergunte, essa ideia ainda me move ou é só cobrança? Toda vez que você vai produzir, tem um propósito por trás disso? Ou está sendo só uma cobrança excessiva que está vindo? Um estresse excessivo? Um cansaço excessivo? Está tendo um reconhecimento? A gente fala, está tendo uma autocompaixão feroz, que é, cara, faça, eu acredito em você, você vai dar conta, você é capaz. Ou está sendo assim, se você não fizer, você está ferrado. Se você não fizer, você está lascado, você não vai conseguir produzir. Porque a criatividade dentro desse lugar, ela vai sendo só minada. A criatividade, ela precisa de tempo espacial. Se for só cobrança, pausa. Se for verdade, posta. E é esse o significado. Você está fazendo sentido, você está sendo divertido, se é maneiro criar. Eu, assim, tenho algumas dificuldades na criação, dá para ver. A minha fala ainda não está tão fluida ainda, mas está tudo bem, é um processo. Mas eu adoro vir aqui falar. Para mim é maneiraço, eu acho divertido. Tem um propósito, tem o meu propósito de ensinar. Não é à toa que o meu estilo é de aula. E eu sei que para algumas pessoas não vai fazer sentido, mas para outras sim. Então, eu quero que faça sentido para você, meu querido, minha querida.
Galera, três verdades muito importantes. Pessoal, três verdades muito importantes. Primeiro, você não nasceu para agradar o algoritmo, você nasceu para viver com sentido. E criar deve ser uma expressão da sua alma, não um instrumento de esgotamento. Muitas das pessoas elas estão o tempo todo baseado se o algoritmo agradou, desagradou, se vai funcionar, se não vai funcionar, se os analytics estão excelentes, se as estatísticas estão excelentes. Cara, você não precisa agradar o algoritmo. Eu sei que a gente tem que entender quais são os tipos de vídeos que mais agradam as pessoas, mas eu acho que é possível a gente conciliar, porque você tem que viver uma vida que faça sentido. Você tem que viver uma vida que tenha um propósito com você. Mesmo que o propósito seja uma meta, um objetivo que você deseja alcançar. Não estou falando de um propósito ancestral, milenar. Se tiver, é mais interessante. Mas se o propósito for um objetivo, massa. Né? Lembra das metas smarts. Talvez o seu propósito vão ser metas ali de alcançar. Mas se o algoritmo tá sempre o tempo, você tá tendo que agradar 100% do tempo, você só pensa nisso, pode ser que não tá fazendo tanto sentido para você e vale a pena repensar a sua criação de conteúdo, porque ela tem que fazer sentido. Nem sempre vai ser divertido, nem sempre vai ser alegre, nem sempre vai ser. Às vezes eu vou ter que me colocar para fazer algo porque eu não quero, mesmo que eu não quero, mas apesar disso eu vou lá e tem momentos que faz muito sentido para mim. De maneira global, se a gente for olhar, faz sentido. Faz sentido de maneira global. Criar deve ser uma expressão da sua vida, da sua alma, do seu interior, porque nós somos chamados para criar, né? Desde criança, a criança ela é naturalmente criativa. E essa expressão é interessantíssima de criação. E parabéns você que cria, que consegue criar conteúdos. No próximo encontro, na próxima conversa, eu quero falar do Ikigai, quero trazer sentidos e explicações para você. Essa aula de hoje vai ficar muito extensa, então no próximo encontro a gente vai conversar sobre o Ikigai. Que você tenha gostado desse conteúdo, eu vou te pedir para se inscrever no canal, para deixar um like e compartilhar esse tipo de conteúdo que me ajuda muito. E me fala aí, tá fazendo sentido esse tipo de criação, esse tipo de material? Eu sei que foi baseado em slides, para algumas pessoas não funciona, mas é essa minha forma de produzir conteúdo, meu querido. Um grande abraço para você, um grande beijo e bora criar com propósito, com sentido. Um abração. Tchau, tchau.